Nós estamos aqui, conforme nós dissemos, nós faríamos uma entrevista com esta jovem senhora, que é a Nossa Senhora Dona Magna, conhecida por Dona Dag. Dona Dag. Pessoal, vocês certamente já devem ter ouvido falar da história desta mulher. Eu queria que ela se apresentasse, dissesse nome, idade que ela tem hoje e que função ela assumiu em nossa cidade durante esses anos. Eu sou Magna Gonçalves da Silva, muito conhecida, mais conhecida por Dag, Dona Dag. Eu nasci aqui em Cafarnaum em 1942. Olha. Eu sou filha de Macário Gonçalves da Silva, que foi serventuário da Justiça por muitos anos, trabalhou no cartório por muitos anos aqui em Cafarnaum. Minha mãe, Luvília Batista da Silva, conhecida por Sadu. Nós somos 3 irmãos, eu, Estela e Valfredo. Eu sou a mais velha. Eu fui serventuária da Justiça, trabalhei por muitos anos no cartório aqui em Cafarnaum, lá em Bulubu do Morro. Então todos me conhecem, amei muito meu serviço. Trabalhei com muita honestidade, com respeito. As pessoas também me tratavam bem. A senhora foi serventuária do cartório de registro civil. Diz para nosso povo, para nossa gente, como é que o seu ingresso, como é que a senhora inicia esse trabalho lá? Eu fui nomeada por concurso público. Sim. E tomei posse em maio de 1969. Olha aí, pessoal. Pela magistrada doutora Marielza Benfica do Nascimento. Sim. Tomei posse em Morro do Chapéu, no Salão Nobre da Prefeitura de Morro do Chapéu. Dona Magna, que interessante, a senhora tem tudo isso vivo na memória. Que interessante. Até a data da posse foi no dia 29 de maio de 1969. A senhora tem lembrança de que idade a senhora tinha nesse período? Me parece que eu tinha 26 anos. Olha aí, pessoal, uma moça de 26 anos. Eu tinha 26 anos. Nesse período a senhora ainda não era casada ou já era? Já era casada. Eu estava com o Eulálio novinho. Sim. Que bom, como que era o nome do seu esposo? José Lima da Silva. José Lima da Silva, hoje em memória, né? Em memória. Certo. A família da senhora é uma família ligada à justiça? É sim, como é que diz, o avô de meu pai foi escrivão do civil. Olha aí, e pessoal. do registro civil na cidade de Tucano, na Bahia. Meu pai era de Tucano, a origem da família deles, meus avós, era de Tucano. No sangue, não é? Sim, sim. Eu tenho umas primas em Miguel Calmon, primas carnal de pai, e todas elas já trabalharam de auxiliares de cartório lá em Miguel Calmon. Então todo mundo tem essa tendência para a justiça, tendência, né? Sim. Então não foi difícil para mim, eu já trabalhava junto com o pai. Antes de eu fazer um concurso, eu mais ou menos já tinha noção do trabalho. Sim. Aí quando eu me ingressei, fiz no concurso, aí eu passei. Que bom. Dona Dag, diz uma coisa para nós. Durante esse período de prestação de serviço ao Judiciário da Bahia, a senhora tem lembrança de quais foram os desafios que a senhora de cara enfrentou para assumir aquela função? Já depois de ter assumido? Sim, quando assumiu? Teve um tempo que eu cheguei ao ponto de ser exonerada. É mesmo, Dona Dag? O que aconteceu? Me acusaram, o juiz me acusou que eu tinha feito serviço sem despacho do juiz. Nossa, Jesus do céu! Para serviço eleitoral. Como que a senhora encarou isso? Então, eu arrumei advogados, botei a causa na justiça, então eu ganhei a causa. Quem perdeu foi o juiz. Sim. O juiz perdeu a causa porque eu retornei e teve muitos deputados, muitos amigos que me ajudaram muito. Que bom. Eu tive que viajar muito para Salvador, o tribunal, por todos os lugares, Secretaria da Justiça, tudo. Jesus! Mas a razão é para quem... É sempre a quem merece. Para quem merece. Então eu retornei ao serviço. Sim. Fui de novo, retornei ao trabalho, tornei a tomar nova posse. E aí, graças a Deus, assumi, fiquei até a aposentadoria. Certo, que bom. Então esse é um episódio que marcou a sua vida no cartório de registro civil? Eu sofri muito, sofri. Olha aí, pessoal. Eu sofri, mas a razão era minha. Sim. Eu não estava errada. Quem estava errado era o juiz, então ele quem perdeu a causa. Sim, com certeza. Que se faça justiça quem merece a justiça, não é isso? Sim.
Beleza, dona Nagui, a senhora falou de um episódio. A gente gostaria de saber o que a senhora aponta como sendo desafios difíceis, situações difíceis que a senhora enfrentava naquele período para assumir aquela função numa comunidade como Cafarnaum. Que tudo era difícil. No sentido de exercer de fato a função. Que tipo de trabalho a senhora prestava naquele período? Registro de nascimento, casamentos, sim, óbitos. Depois, quando o pai aposentou, ele estava com escrivão de tabelião. O juiz passou a função dele de tabelião também para mim exercer. Certo. Aí exerci até o fim. Dona Nagui, essa moçada nova não sabe o que é um tabelião. Quais palavras poderia dizer para o nosso povo? A função do tabelião é escritura pública de compra e venda, procurações, reconhecimento de firmas, autenticações. Certo. Tudo isso passa por ele? Tudo isso é. Sim. Testamentos, alguns trabalhos assim que parte aí. Dona Nagui, aquele período certamente era difícil porque a informação era só via rádio, poucas pessoas tinham televisão. As pessoas quando lhe procuravam para o serviço, por exemplo, realização de casamento, realização de certidão de nascimento, as pessoas às vezes tinham o hábito de vir mal informadas sobre o processo. Muitas vezes quando não saía do gosto, não estava do gosto da pessoa, muitas pessoas me desagradavam. Mesmo? É. E como que a senhora reagia a isso? Calada. Mesmo, não podia dizer nada? Era. Eu não dizia nada, eu ficava calada. Sim. E, como é que dizer, o Luciano sempre estava ao meu lado, eu não queria. Sim. Eu não queria botar meus filhos nessa, perder a paciência, muitas das vezes até perder a paciência, né? Sim, sim. E eu ficava engolindo tudo aquilo ali calada. Olha aí, pessoal. Sofrendo, que às vezes até a pressão subia. Sim, sim, sim. Eu não sei se a senhora conhece a minha família, a senhora já vou falar de Zumirinha. Conheço. Zumirinha de Francisco, eu sou neto dela. Foi a senhora, na verdade, que fez a minha certidão de nascimento. Talvez a senhora não tenha lembrança, mas foi. Me diga uma coisa, em algum momento no ofício, por exemplo, de uma expedição, de uma certidão de nascimento, o pai chegou com um nome para a criança que a senhora percebeu que aquele nome não era para humanos e a senhora teve que fazer interferência? Teve. Já teve casos? Teve pessoas, teve gente que veio com nome que eu vi que não dava para registrar, que não podia ser registrado no Brasil. Sim. Aí pessoas me desagradavam, mesmo. provocavam, que queriam, né? Xingavam. Meu Deus. Saía xingando, saía provocando, dizendo que o cartório estava bom de ser tocado um pouco. Olha aí, pessoal. Aconteceu isso, aí depois voltar com outro nome certo, voltar me pedindo desculpas. Oh, meu Deus. E aí registrar. E como que a senhora reagia a esse pedido de desculpa? Pedir desculpa e dizer, tá bem, tudo bem. Sim. Agora tá certo, agora a gente pode fazer o registro. Certo. Em algum momento a senhora já se deu conta de que tenha trocado o nome de uma pessoa por outra na hora de fazer o registro? Não, graças a Deus. Me diga uma coisa em relação a fazer certidão de óbito. Como que é do ponto de vista emocional fazer uma certidão de óbito de alguém que a senhora conheceu, que gostava, tinha proximidade? Era triste, não era precisa. triste, era. Eu sofria junto com a pessoa. Sim, sim, sim. Era muito triste. Às vezes mesmo que um ônibus virou ali do entroncamento. Sim. O pai morreu um menino. Sim. E o pai veio registrar essa criança. Ele veio derramando lágrimas, chorando para fazer o registro de óbito. Oh. Eu senti também tanta emoção, me deu vontade de chorar junto com aquele homem. Olha aí. Eu achei aquilo tão triste. Bom, imagine vocês como a gente faz uma leitura às vezes errada dos contextos. Eu me lembro que quando adolescente, e até mesmo quando jovem, que quando casei, foi a senhora também que fez o acompanhamento da documentação. A senhora sempre foi uma pessoa muito séria no exercício da função, mas também séria no semblante. Era. Então quando eu cheguei, isso é um testemunho que eu estou dando e que ninguém sabe disso. Quando eu cheguei que lhe vi, eu confesso que me assustei, tamanha era a sua seriedade ali. Aí depois eu peguei amizade com seus filhos, com o Luciano, que inclusive foi meu vizinho de muito tempo. A minha mãe chama-se Alzira. Eu conheço. Que agora já está em memória. Então, eu não sabia que a senhora tinha esse lado
mais humano que eu vejo agora. Porque eu achava a senhora muito fechada pelo ofício da produção. Muitas pessoas achavam. Sim, e a senhora não é aquela pessoa carrancuda que a gente imaginava. Estou vendo que a senhora não é. A senhora é uma pessoa dócil, uma pessoa agradável. Estou muito feliz por sinal. E hoje eu estou aqui muito feliz por sinal, sabia? Né? Estou muito feliz de estar aqui do seu lado. Me diga uma coisa, como é que a senhora pode explicar para o nosso povo essa questão de comarca? Como é que funciona a comarca? As pessoas não entendem esse negócio. Como é que eu sei que Cafarnaum pertence a Morro do Chapéu do ponto de vista judicial e não pertence a Irecê e não pertence a SEAB? Como é que a gente entende esse negócio? Diz a comarca da Morro do Chapéu, comarca de primeira entrância. Sim. Como é que diz? Tem as cidades que pertencem à comarca. Cafarnaum, Rua do Morro. Pertence tudo a Morro do Chapéu. Morro do Chapéu. E quem estabelece isso é o juiz? Não, é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça. Eles que delimitam o limite, né, entre uma cidade e outra, quem pertence a quem. É isso? É o Tribunal de Justiça. Pronto. E isso hoje, então, já é sabido que a nossa Cafarnaum, ela está dentro da comarca de Morro do Chapéu. Morro do Chapéu. Toda vida. Isso. Qualquer pessoa que tendo nascido em Cafarnaum, se quiser resolver parte documental, então é sempre recorrido a Morro, né? É Morro. Se por acaso a pessoa disser assim, não, eu não quero resolver uma situação dessa, mesmo eu estando aqui, eu quero resolver em Irecê, isso é possível? Por querer não, só se for uma coisa de direito. Dentro da justiça. Beleza, então é isso que se entende como comarca. Certo. Dona Dália, a senhora tem uma noção de quantos casamentos mais ou menos a senhora realizou em Cafarnaum? Moço, eu não tenho não, mas foram milhares muitos, de casamentos. Milhares. Porque eu comecei trabalhando no livro número... Olha aí, pessoal, tudo fica registrado. No livro número 2, já no fim do livro número 2. Sim. Tudo tinha sido o pai que tinha trabalhado Sim. nesses livros. Olha aí, Pendenal, outra pessoa que trabalhou antes de mim. Então, quando eu comecei depois do segundo livro, fui para o terceiro livro, então os livros eram assim, são 300 folhas. Nossa, gente! E muitos deles são 2 termos por folha. Sim. Então, desse livro de 300 folhas, o quê? Formavam 600 casamentos, né? Olha, pessoal! Meu Aí, Deus! eu terminei o livro número 3, fui entrar no número 4, terminei também. Veio o livro número 5, veio o número 6. Então eu já deixei o cartório parece que no 7º livro. Certo. E aí, além desse daí, tinha também o livro de registro de casamento religioso com efeito civil. Sim. E teve muitos casamentos também, religiosos com efeito civil, que eles eram celebrados perante o ministro evangélico, o católico, padre, né? Certo. O religioso com efeito civil. Esse daí era não, continua sendo talvez. Sim. Em outro livro particular e não no mesmo livro dos casamentos. Sim. Esse livro eu já ia no segundo, de casamento religioso com efeito civil. A senhora tem lembrança quais eram os tipos de serviços mais solicitados? Era um casamento, era certidão de óbito, ou era certidão de registro, nascimento? Quais eram os serviços mais procurados? Mais procurado era o registro de nascimento. Sim. Desses registros que a senhora tenha feito, algumas dessas pessoas em algum momento já voltou para lhe agradecer, para bater um papo, as pessoas voltam para lhe ver? Não, né? Fiz casamento de 2 pessoas, 2 noivos, e eles na hora do casamento choraram tanto. Nossa! Que teve um noivo que virou as costas para mim, para o juiz de paz, e foi chorar. Chega só no sábado de tanto chorar. É mesmo? Foi, isso daí foi na zona rural. Mas qual era o motivo do choro do noivo? Não sei, mas que emoção. Acho que é a emoção deles, sim, né? Imagina. E o outro foi aqui na rua, lá no Rodopiano. Certo. Rodopiano. Uma coisa engraçada.